Balaão disse a Balaque: construa para mim aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão pediu, e os dois ofereceram um novilho e um carneiro em cada altar. E Balaão disse a Balaque: fique aqui junto ao seu holocausto enquanto eu me retiro. Talvez o Senhor venha ao meu encontro. O que ele me revelar, eu contarei a você. E foi para o monte. Deus o encontrou e Balaão disse: preparei 7 altares, em cada altar ofereci um novilho e um carneiro. O Senhor pôs uma mensagem na boca de Balaão e disse: volte a Balaque e lhe dê essa mensagem. Ele voltou a Balaque e o encontrou, e ao lado do holocausto com ele todos os líderes de Moabe. Então Balaão pronunciou este oráculo: Balaque trouxe-me de Arã, o rei de Moabe buscou-me nas montanhas do Oriente. Venha, amaldiçoe a Jacó para mim, disse ele. Venha, pronuncie ameaças contra Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes eu os avisto. Vejo um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Quem pode contar o pó de Jacó ou o número de 1/4 parte de Israel? Morra eu a morte dos justos e seja o meu fim como o deles. Então Balaque disse a Balaão: que foi que você me fez? Eu chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas você nada fez senão abençoá-los. E esse é o texto que vamos ver hoje. Mas primeiro vamos orar. Deus, obrigado por mais esse dia que Tu nos trouxeste aqui, meu Deus. Abra os nossos corações, a nossa mente para o que essa mensagem aqui tem a nos dizer. O que esse texto que nós estamos lendo aqui tem a nos dizer. Nos mostre o que mais essa história da Bíblia sobre a Balaão tem a nos contar e o que ela nos mostra mais de Ti, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, uma das primeiras coisas que a gente pode ver quando a gente está lendo esse texto e os textos em geral com Balaão é que a gente percebe o quão difícil é você conseguir prever o futuro. Na melhor das hipóteses, o que a gente pode dizer é que é um negócio extremamente complicado. E várias vezes, durante a história da humanidade, principalmente nesses últimos 100 e poucos anos, várias e várias vezes, pessoas de renome e que eram famosas pela sua área, principalmente da área de tecnologia, tentaram fazer várias previsões e quase todas elas acabam se mostrando quase infrutíferas. Por exemplo, em 1929, um professor de economia de Yale, Irving Fisher, falou o seguinte: as nações atingiram o que parece ser um platô permanentemente alto. Ou seja, o que ele estava dizendo é que as ações na Bolsa de Valores estavam altas o suficiente a ponto que elas não iam cair e que a economia ia continuar crescendo e crescendo e crescendo. E ele disse isso 19 dias antes da quebra de Wall Street, em uma revista famosa de Nova York. Outro caso é, por exemplo, a Decca Records, que teve a oportunidade em 1962 de assinar com os Beatles para fazer as gravações e fazer os CDs dele, produzir os CDs deles. Mas o que eles disseram foi o seguinte: não gostamos do som deles e a música para guitarra parece já estar acabando. Isso não é o suficiente, ainda tem mais gente. Ken Olson, fundador de uma empresa importante de tecnologia lá nos anos 70, lá para 1977, disse o seguinte sobre computadores: não há motivo para alguém querer mais que seja um computador em casa. Você vê a situação, hoje em dia a gente leva o computador no nosso bolso, mas ele achou que o computador nunca ia chegar para as pessoas. E olha que a empresa dele é uma das primeiras empresas que começou a conseguir fazer um computador pequeno o suficiente para dar numa casa, mas ele achava que só ia ser usado em escritórios. Um dos inventores mais famosos da história, um dos mais importantes da história, Thomas Edison, que criou a lâmpada, criou o cinematógrafo, que é um equipamento para conseguir filmar as pessoas e depois ainda conseguir mostrar, disse o seguinte num período que o cinema mudo estava para mudar, porque as pessoas estavam começando a conseguir reproduzir o som que as pessoas falavam no cinema. Até antes era só botava o que as pessoas estavam falando no cinema mudo. E ele disse o seguinte: o cinema sonoro é apenas uma moda passageira e não terá futuro. Ou seja, até um grande inventor como Thomas Edison
como não tinha sido ele que estava, nesse caso aqui, produzindo essa invenção, tinha dificuldade de ver que isso é o que ia se basear o cinema até os dias de hoje. Ele só conseguia ver aquilo como uma moda passageira. Mas, se a gente for para o ano de 1989, o presidente da Kodak, que é uma grande fabricadora de câmeras e de filmes nessa época no mundo, que tinha posição dominante no mercado e controlava praticamente tudo o que era de câmera e de filme, disse o seguinte: a fotografia digital não ameaça o negócio da Kodak. É engraçado porque 20 anos depois, a Kodak fale exatamente por conta da fotografia digital. Em 2007, o CEO da Nokia, uma das empresas de celulares mais famosas que tinha nessa época, e que a maior parte das pessoas tinha, com certeza a grande parte das pessoas aqui já teve um Nokia, falou que a Apple não era um competidor o suficiente para desbancar a sua empresa no mercado de celulares. Ele disse que a Nokia era uma das empresas mais renomadas daquela época e que mesmo com o lançamento lá daquele telefone que a Apple estava falando que ia lançar, o iPhone, não ia desbancar a Nokia de jeito nenhum. Afinal de contas, eles tinham uma grande história já, e eles estavam bem posicionados no mercado, eles competiam, eles conseguiam ter celulares em todas as faixas de preço. Mas no final das contas, o que você escuta hoje em dia, da Nokia ou da Apple? Em 1995, um artigo na revista Newsweek publicou que a internet simplesmente seria uma moda passageira, que logo, em pouco tempo, ela seria esquecida, que ela, na verdade, não ia ter nenhum valor real para as pessoas. E ele acaba comparando nesse artigo com outras tecnologias que, aos poucos, foram deixadas de lado, porque viram que ela não tinha grande valor. E, por fim, para dar esses exemplos, um exemplo que a gente consegue ver no nosso dia a dia, em 2000, o CEO da Blockbuster, John Antioco, ele teve a oportunidade de comprar uma locadora que tinha uma ideia diferente. Como a gente sabe, a Blockbuster é uma das maiores franquias de locadoras que tinha nessa época, com milhares de lojas em todo o mundo. E ele disse o seguinte, quando ele foi recusar essa proposta de 50 milhões para comprar essa locadora, que tinha a inovação de mandar os DVDs e alugar esses DVDs a partir e entregar por correio. Ele disse o seguinte: a Netflix não é nada do que somos, que não somos, e não oferece nada que não podemos fazer. Como eu disse, nessa época a Blockbuster tinha milhares de lojas em todo o mundo, e a Netflix tinha acabado de nascer como uma locadora que entregava os seus vídeos e seus DVDs a partir pelo correio. Mas ali, naquela ideia daquele dono da Netflix, já estava lá a semente do que ele viria a fazer no futuro. E em 2007, a empresa apresentou o seu serviço de streaming, em que usuários poderiam assistir pela TV e online os seus vídeos, sem precisar mais alugar e sem precisar pagar por cada aluguel. Você pagava um valor e tinha acesso a tudo. E o sucesso da Netflix fez o quê? A Blockbuster foi à falência. Poucos anos depois, logo em 2013, a Blockbuster acabou. O que parecia que há anos que seria uma coisa que ia se perpetuar durante anos e anos, acabou de repente, assim como todas as outras coisas que nós mencionamos aqui, que as pessoas tentaram adivinhar o futuro. E a gente viu aqui, tentar adivinhar o que vai ser no futuro, a verdade é que é uma ótima oportunidade de você acabar batendo o seu rosto no chão. Coisas que parecem ser certas que vão acontecer, você vai ver e na hora H nada acontece e aquilo não vai para frente. E coisas que muitas vezes as pessoas da época podem dizer: isso não vai para frente, não tem chance nenhuma. E é isso que faz as pessoas e que realmente vai fazer sucesso. E o que você faz? Se é tão difícil prever o futuro, que dirá controlar esse futuro? E se você não gosta da perspectiva que você está vendo no seu futuro, o que você pode fazer afinal de contas? Há algo a respeito do que você pode fazer se o futuro que está te reservando você não gosta dele?
Como você vai enfrentar as derrotas, os problemas que estão por vir, das coisas que estão além da sua capacidade de controle? O que você pode fazer se uma doença incurável chega para você e o médico fala: olha, você só tem mais 6 meses de vida? O que você pode fazer? O que você pode fazer se um parente muito querido seu recebe esse tipo de diagnóstico? O que você tem de capacidade para resolver esse problema? A verdade é que quando essas situações acontecem, o que parece é que você foi trancado numa caixa e a chave simplesmente foi jogada fora. Você não vê saída, você não vê os recursos, e os seus próprios recursos não são suficientes para tentar resolver aquilo. Você se vê numa situação que você simplesmente percebe que você não tem controle nenhum do que está acontecendo. E por isso, toda a esperança que você tenta conseguir, seja de você, seja do mundo ao redor que você consegue ver, no final das contas só se parece com uma luz no fim do túnel, mas que no final das contas ela só é um trem preparado para te atropelar. E essa é a situação em que Balaque está posto. Como a gente disse na última mensagem, Balaque está vendo o povo de Israel chegar nas suas fronteiras, depois de ter destruído 2 reis, o rei de Bazã e o rei dos amorreus. E ele pensou que logo o seu território era o próximo, que eles iam querer atacar o seu território para pegar o seu reino e acabar com o seu reino, assim como eles haviam feito com os outros. E para onde ele poderia ir? O que ele poderia fazer nessa situação? Qual era a escapatória que ele tinha numa situação complicada que nem essa? E a única solução que ele pensou que era possível, que ia ser razoável ele fazer, foi chamar um profeta de renome internacional. Como a gente sabe, foi Balaão que ele chamou. Alguém que ele pudesse usar aquela arma de destruição em massa que a gente comentou. A única arma que poderia derrotar um exército grande e um povo tão grande quanto era Israel, que estava em suas fronteiras. Que poderia destruir várias pessoas ao mesmo tempo e garantir a vitória para o seu povo. Jogar uma maldição dos deuses para assim mudar o futuro e ele poder derrotar Israel. E à primeira vista, essa solução para o problema de Balaque não é muito relevante assim para a nossa situação. Não é isso que a gente pensa em fazer quando alguma coisa está dando errado na nossa vida. Quase sempre que um problema na nossa vida, seja na nossa escola, seja no nosso trabalho, em que a gente pode identificar uma pessoa que é o problema para a gente não é muito tentado assim a pensar em lançar uma maldição literalmente sobre ela. Quando aquela pessoa que é o seu arquirrival está te superando num trabalho ou na escola, crescendo muito mais no trabalho do que você, o seu primeiro pensamento não é conseguir um boneco voodoo e começar a mexer nele para que ele pudesse, através de magia, você acabar com aquela pessoa. No entanto, a tentação que nós sempre acabamos caindo e vendo e tendo no nosso dia a dia é buscar falsificações espirituais para aliviar a nossa dor e assim conseguir a gente buscar o sucesso e ter alguma garantia que aquele sucesso que a gente tanto deseja, a gente vai conseguir. E é por isso que as pessoas procuram médiums ou então horóscopos, que é muito mais comum na nossa época. Na verdade, a gente pode até dizer com certa tristeza que as pessoas fazem isso até na igreja, porque quantas vezes as pessoas não se aproximam das portas da igreja, não com o desejo de conhecer a Deus ou buscar a Deus pelo que Ele é, mas com a intenção de negociar um valor com Deus para garantir o sucesso dele, ou então também para conseguir um dinheiro que ele deseja tanto. Para ter esse renome todo, ele está disposto a dar um dinheiro para Deus para ver o que ele consegue de Deus. E essa é uma ilusão simplesmente terrível. É uma ideia de que você pode comprar o Criador do céu, como se ele fosse uma mercadoria que você está pronto para poder comprar. E não podemos usá-lo para satisfazer os nossos desejos dessa maneira, com os nossos interesses egoístas do nosso dia a dia. E além disso, então nós não devemos buscar o equivalente moderno à adivinhação pagã ou às maldições pagãs, como o Balaque estava procurando para a solução dos nossos problemas. E ainda podemos
olhar para as coisas ou as pessoas que nós utilizamos como esses falsificações espirituais, como se elas fossem delas e dessas coisas que as nossas bênçãos ou as nossas maldições vão vir. E essa mensagem mostra claramente: somente o Senhor pode abençoar a gente ou então amaldiçoar a gente. E é isso que essa passagem destaca: é a tolice de você acreditar nas falsificações espirituais, seja como Balaque fez naquele mundo, seja como as falsificações espirituais que estão presentes em nosso mundo. E a afirmação de Balaque, quando enviou pela primeira vez seus emissários a Balaão para contratar Abraão, que ele vai lá e diz assim: eu sei que você é aquele que pode abençoar, e aquele que você abençoar vai ser abençoado, e aquele que você amaldiçoar vai ser amaldiçoado, se mostra como uma mera ilusão de Balaque em relação ao que Balaão pode fazer. Longe de Balaão ser capaz de exercer qualquer poder sobre uma divindade. Ele é um profeta pagão que é pago para fazer alguma coisa, mas no final das contas, o Senhor que controlaria Balaão e não o contrário. E o Senhor disse para Balaão onde ele deveria ir e exigiu o que ele deveria falar para Balaque. E a gente viu como que ele mostrou para Abraão e ensinou para Abraão no caminho que Balaão só poderia fazer o que ele determinou. Balaão é um mero mensageiro do Senhor e não uma pessoa que pode controlar a divindade, ao contrário do que o próprio Balaão achava que poderia acontecer. E se o Senhor pudesse fazer isso com um profeta de renome internacional, que era conhecido pelas suas maldições e suas bênçãos, que acontecia daquele jeito, como Balaque chegou em Balaque, que era de uma região bem distante da dele, se Balaão não teria a capacidade de influenciar o que Deus queria, imagine então quem poderia resistir a Deus, se Balaão não conseguia resistir ao que Deus determinava, quem poderia no final das contas? O plano de Balaão, no final das contas, era amaldiçoar Israel. E por conta disso, ele foi condenado por esse ato desde o início. E um aspecto da loucura que as falsificações espirituais têm é a vasta despesa que elas acabam exigindo de nós ao perseguir elas. 3 vezes, em 3 locais diferentes, Balaão fez Balaque fazer vários rituais para que aquilo fosse garantido. E todos esses rituais eram bastante caros. Cada vez ele teve que construir, por exemplo, 7 altares e sacrificar um touro e um carneiro em cada um desses altares. E era muito caro, porque esses animais eram os mais caros que poderiam ter para sacrifício. E além disso, Balaque já teve o custo enorme de enviar os emissários para Balaão 2 vezes. E, além disso, teve um grande banquete na sua chegada e, por fim, ainda tem o pagamento que ele deveria fazer a Balaão. E tudo isso ainda tinha a conclusão do contrato, que viria mais dinheiro que ele deveria gastar. Certamente era um serviço muito longe de ser barato, se você olhar bem. E é igualmente verdadeiro para todos os equivalentes de falsificações espirituais modernos que nós podemos ver. Depois de todo esse gasto, não havia nenhuma garantia para Balaque de que aquilo que ele desejava iria acontecer, que a mensagem do além ia vir, e que muito menos que a mensagem do além que viria seria favorável para o que Balaque queria que acontecesse. Enquanto isso, Israel poderia fazer apenas um sacrifício, e como eles serviam desde o início ao Deus verdadeiro, eles não precisavam de 7 altares. Um altar era o suficiente para Deus fazer o que ele queria para com Israel, porque quem tinha definido que Israel seria abençoado era ele. Não era a vontade de Israel, a vontade de qualquer um que ia fazer aquilo. Era Deus, e a vontade dele de abençoar o seu povo, que ia fazer com que aquele povo fosse abençoado. E não importa quantas tentativas Balaão e Balaque fizessem, poderiam fazer 3, poderiam fazer mais, cada tentativa de contato com a divindade era inútil, porque Deus não ia amaldiçoar o povo que ele havia escolhido. E foi essas tentativas que eles fizeram para amaldiçoar
o povo de Israel. No entanto, mesmo com todo o esforço que eles demonstravam, Balaão disse a Balaque, depois do primeiro conjunto de ofertas: talvez o Senhor venha a mim. Você vê aqui nesse momento, Balaão não consegue, mesmo com todo o gasto e todo o esforço que Balaque está fazendo com ele, não consegue garantir que aquilo, o que eles querem, vai acontecer. Balaque está despendendo uma grande quantidade dos seus recursos para Balaão falar assim: talvez o Senhor venha, não tem como te garantir nada. E Balaão ainda expressou a sua incerteza depois: fique aqui ao lado das ofertas enquanto eu busco uma manifestação do além. Ou seja, ele não conseguiria garantir de jeito algum que aquilo, o que ele estava tendo que prometer para Balaque, iria acontecer. Não havia acesso seguro ao Senhor através desse procedimento que ele está fazendo. É tudo cheio de talvez, quem sabe, pode ser que ele venha, mas não tem como a gente ter certeza. E essa incerteza que Balaão demonstra na sua abordagem é um contraste enorme do que a gente vê no povo de Deus, que a gente vê o que acontece com Moisés. A maior parte dos profetas, quando eles vão falar algo, os verdadeiros profetas, não que nem Balaão, eles dependiam de sonhos e visões que Deus mostrava para eles. Mas Moisés, por exemplo, que está aqui nessa história no lado de Israel, ele tinha acesso seguro e constante com o Senhor. Balaque poderia despender todo o dinheiro possível, todo o dinheiro, poderia acabar com as finanças do seu reino. Ele até acha que teria sido bem gasto se ele conseguisse o que ele queria, se ele alcançasse os objetivos de amaldiçoar o povo de Israel e conseguir garantir a segurança do seu reino. Mas todas as despesas caras que ele pagou, no final das contas, foram em vão. Balaão primeiro tentou, nessa situação toda, amaldiçoar todo o acampamento de Israel. No local onde ele estava, ele poderia ver todo o acampamento, e ele tentou ali amaldiçoar o povo. No entanto, as únicas palavras que ele conseguiu expressar, como a gente viu aqui na leitura inicial do texto, foram bênçãos para com Israel. Na segunda tentativa, ele foi para outro lugar, de novo, para tentar amaldiçoar Israel, mas dessa vez ele tentou amaldiçoar um pequeno grupo de Israel. Quem sabe dessa maneira fosse mais fácil. Talvez se ele conseguisse amaldiçoar só um pequeno grupo, já fosse o suficiente para que eles conseguissem vencer essa batalha. Quem sabe? Poderia ser uma tentativa válida, talvez amaldiçoar só aquele pequeno grupo de Israel. Mas, mais uma vez, a tentativa de Balaão de amaldiçoar aquele povo se mostrou como mais um fracasso. Mais uma vez, tudo o que ele conseguiu fazer foi abençoar o povo de Israel. E ainda teve uma terceira vez que ele mais uma vez tentou amaldiçoar de um local diferente para ver se ele conseguia ser bem sucedido. Quem sabe essa outra parte de Israel não pudesse ser, no final das contas, amaldiçoada, ao contrário das outras que ele tentou. Mas os melhores esforços de Balaão para amaldiçoar Israel e agradar Balaque resultaram, no final das contas, em nada. Como uma arma de destruição em massa, o que Balaão estava fazendo parecia mais um estalinho do que uma arma de destruição em massa com Israel. Na verdade, tudo o que ele podia fazer era mais impotente do que um estalinho é capaz de fazer. Mas pior do que isso, no final das contas, era completamente contraproducente, porque no final das contas, tudo o que ele conseguia fazer não era nem amaldiçoar Israel, ele poderia não ter feito nada, mas o que ele acabava fazendo era abençoando Israel quando ele tentava amaldiçoar ela. Todo o poder de destruição em massa que Balaão estava tentando aplicar ali foi transformada nesse mero nada. Pior do que o nada, porque o nada, pelo menos, ele continuaria na mesma situação, mas agora Balaque tinha certeza que aquele povo ali estava sendo abençoado. E isso é o que acontece quando você tenta confrontar o inabalável Deus Todo-Poderoso que está abençoando aquele povo. Balaão não só não foi capaz de destruir Israel e usar aquela arma de destruição em massa contra Israel. A verdade é que ele abençoou repetidamente Israel, mostrando para Balaque que quem tinha arma era Israel e não ele. E quando Balaque finalmente perdeu a paciência com Balaão, porque ele já tinha 3 vezes, quando ele tinha contratado ele para amaldiçoar Israel,
só tendo ele abençoado e fracassado no que ele deveria fazer, ele decide mandar Balaão embora. E Balaão decide entregar mais uma vez um oráculo para Balaque. Dessa vez ele ia fazer de forma gratuita. E tudo que ele pôde fazer é mais uma vez abençoar Israel. Você imagina o quanto que Balaque ficou irado com mais uma vez Balaão fazendo isso com ele. Parecia que Balaão estava debochando da cara dele. Mas não se engane, é sempre assim que as falsificações espirituais agem, mesmo com a gente. Elas reivindicam grandes coisas, você vai ter que sacrificar uma grande coisa na sua vida aqui, nessa terra. Eles prometem recompensas enormes que você vê, e a falta dessa recompensa você percebe como uma verdadeira maldição na sua vida. Elas acabam sendo caras, no final incertas, e você vê, por final das contas, elas são completamente impotentes de te entregar a bênção que você deseja. Não há bênção nem maldição que você vai encontrar nos médiuns, na astrologia, no horóscopo, seja entrando nas igrejas para pagar a Deus para conseguir o que você quer, qualquer outra fonte que não seja a fonte do Senhor. Na maneira como Ele a entrega, nada vai poder te garantir o sucesso e a bênção, ou a maldição que você queira contra alguém, seja lá o que você quiser. As falsificações espirituais não têm o poder de afetar o presente ou o futuro. Na verdade, mesmo se aplica a todas as coisas criadas, sejam pessoas ou sejam coisas. Você pode oferecer a lealdade a esse seu ídolo, mas nada vai mudar. No final das contas, todos eles são igualmente impotentes de entregar aquilo que eles prometem te entregar. Seja abençoar algo, abençoar a sua vida, você conseguir algo, ou seja amaldiçoar alguém ou alguma coisa. Algumas pessoas buscam o seu prazer na sua vida no dinheiro, em suas posses, em tudo que eles podem ter, mas no final das contas eles podem pensar que a riqueza pode trazer a felicidade genuína para eles, transformar eles ser verdadeiramente valiosos. Mas não é isso que a história do mundo nos mostra. Ao mesmo tempo, a ausência daquilo também não vai ser a destruição que você pensa que pode ser quando você está fora dessa situação. Outros preferem procurar o poder, decidem querer poder mandar nas coisas e ter o poder de construir e destruir as coisas, até eles perceberem que com todo o poder que eles tiverem, o poder não tem capacidade de satisfazer o que eles desejam. E a sua perda, quando eles vão ver, não muda grandemente a sua vida para ela te destruir, como você poderia pensar quando você não tinha e quando você conseguiu aquele poder. Outras ainda procuram constantemente a aprovação das pessoas. Elas procuram a todo momento das pessoas que estão no seu entorno ganhar o amor delas, e isso acaba movendo elas como se aquilo fosse o que realmente é onde reside a sua vida, conseguir o amor e o reconhecimento das pessoas à volta. Mas mesmo quando essa pessoa, que pode ser a pessoa mais amada da sua vida, morrer, a sua vida não é destruída por conta disso, por mais que seja dolorosa a perda de alguém querido por nós. Nenhuma dessas coisas, nenhuma delas, se você bota o seu coração nesses ídolos, nessas falsificações espirituais, eles não vão conseguir te dar a bênção, nem a maldição que eles prometem que eles vão te dar. Nem a perda dele vai ser terrível, como você pode pensar, nem a bênção dele vai ser maravilhosa do jeito que você pensa que ela vai ser. Mesmo que você haja constantemente como se aquilo que fosse acontecer, se isso acontecesse. O poder que atribuímos a esses ídolos, no final das contas, que nós somos nós mesmos que construímos isso a eles. E como nós dedicamos essa devoção a eles, é isso que mostra onde está verdadeiramente nos nossos corações. Mas as demandas desses ídolos, elas são caríssimas, assim como foi para Balaque. E por isso, se ele não der aquilo que a gente realmente espera, a gente pensa que aquilo vai ser uma verdadeira maldição para nós. Nós iríamos voluntariamente até os confins da terra, daríamos tudo o que nós temos, assim como Balaque, para garantir que a gente tivesse aquilo que os ídolos do nosso coração
nos daríamos. A gente sacrificaria tudo o que a gente pudesse para garantir aquele um pouco de poder, um pouco de dinheiro, tudo o que a gente deseja. A gente correria atrás daquilo até os confins da terra, assim como Balaque está fazendo de tudo, contratou um profeta internacional para amaldiçoar aquele povo. Ele faria de tudo para conseguir aquilo e evitar o que ele acha que vai acontecer. E isso tudo acaba preenchendo tanto os nossos sonhos quanto os nossos pesadelos que nós temos. E com isso nós gastamos grandes despesas do que nós temos, seja tempo, seja dinheiro e seja da nossa própria vida, em tudo o que diria para conseguir aquilo, seja os nossos relacionamentos, seja o que for desse mundo. Esses falsificações espirituais são muito caros no final das contas, em termos financeiros e em turbulências que eles vão trazer para a nossa vida no final das contas. No entanto, no final das contas, todos esses ídolos e falsificações espirituais, eles são impotentes de cumprir aquilo que a gente acha que eles podem nos dar, seja na promessa, seja na bênção, seja na maldição e seja na perda daquilo. E isso é um contraste dramático com o que nós vemos, com o que acontece com o povo de Deus. Você vê, aqui foi uma busca cara e incerta. Ela é impotente de dar seja a bênção, seja a maldição. E isso é como são os ídolos do nosso coração. Mas como age Deus no final das contas? Ele entrega essas coisas de maneira gratuita, certa e eficaz para o seu povo. Ele é capaz de abençoar e amaldiçoar tudo por conta do seu povo. E é isso que ele vai fazer, por exemplo, como a gente sabe, contra Balaão futuramente. Israel não teve que fazer o pagamento como Balaão falou que Balaque deveria fazer. Oferecer sacrifícios especiais, fazer sei lá quantos altares, sacrificar quantos animais fossem para conseguir a bênção do Senhor, para que eles conseguissem a bênção do Senhor para eles. Muito pelo contrário, o Senhor já havia dito há muito tempo que iria dar a bênção para eles, lá em Gênesis, lá para Abraão. Ele já tinha dito a Abraão que ia abençoar ele e abençoar os seus descendentes. O Senhor já havia dito para os sacerdotes, que são descendentes de Arão, que eles deviam continuamente lembrar ao povo das promessas de bênção que ele havia prometido para Abraão e sua descendência, para que aquelas palavras de bênção não saíssem da mente do seu povo. E as palavras de bênção de Balaão para o povo de Israel são um reflexo do firme propósito do Senhor de abençoar continuamente o seu povo. Como o próprio Balaão diz em Números 23, versículo 19 e 20, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou, não posso mudar. Nós estamos acostumados com os seres humanos desse mundo. Eles são inconstantes, eles são mutáveis, eles dizem que vão fazer uma coisa para você, para logo depois mudar de ideia, para você logo ficar chateado com eles. Mas o Senhor, se Ele declarou uma coisa para o seu povo, que seu povo é abençoado, eles vão ser abençoados, não tem a outra opção. O Senhor não é mutável como os seres humanos são, Ele não é inconstante como os seres humanos são, Ele é constante no seu propósito de abençoar o seu povo. E os oráculos de Balaão só mostram o quanto o Senhor deseja abençoar o seu povo. E Ele revela isso a nós também através da Bíblia e do Novo Testamento, e assim como o Velho Testamento diz. E através de Balaão, ele acaba mostrando alguns aspectos da bênção de Deus, tanto no passado, no presente e no futuro de Israel. Primeiro, Balaão abençoou Israel lá no presente, lá no passado. O Senhor havia multiplicado aquele povo para números muito grandes, em proporções incontáveis do que você poderia pensar. Em Gênesis mesmo, Deus tinha dito assim para Abraão: tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Você vê, nesse momento aqui, Abraão era um velho que não tinha filhos e sua mulher era igualmente velha. Mas ainda assim o Senhor prometeu, e como nós podemos ver aqui nessa história, Israel já é
uma grande nação. E ele aqui os tirou do Egito e fez ele conseguir derrotar diversas nações hostis que eles encontraram no meio do caminho. Ele era um povo distinto de todos os outros povos por um único motivo: eles eram o povo do Senhor. Isso fazia eles completamente diferentes das outras nações. Eles eram um povo separado pelo Senhor, eles tinham um relacionamento pessoal com o Senhor. Todas essas predições pareciam absurdas originalmente quando você dissesse que de Abraão, velho, ia sair um grande povo, e que aquele povo iria para o cativeiro e depois de anos e anos ia conseguir sair e ia derrotar diversas nações hostis até eles conseguirem a sua terra que Deus havia prometido a Abraão. Mas o Senhor foi aos poucos cumprindo cada uma das promessas que havia feito a Abraão. E em segundo lugar, Balaão declarou as bênçãos do Senhor para o presente de Israel. E o Senhor os protegeu, por exemplo, de desastres naturais, como diz em Números 23, 21. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Ainda protegeu eles de perigos sobrenaturais que poderiam cair sobre eles. E diz assim em Números 23, 23. Não há magia que possa contra Jacó, não, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: veja o que Deus tem feito. Essa resposta aqui a gente pode dizer que foi uma resposta direta para o que Balaque havia pedido para Balaão, de através de magia conseguir atacar o povo de Israel. E é isso que distinguia o povo de Israel de todos os outros povos da terra. O único Deus tinha um relacionamento com eles e habitava no meio deles. E diz no versículo 21, o Senhor seu Deus está com eles, no meio deles, e se ouve a aclamação de um rei. Dentre todas as nações da terra, Israel tinha um relacionamento especial com o Senhor, e ele era para eles como um rei, e eles eram o povo desse rei. E o Senhor continua, através de Balaão, a falar as bênçãos para o povo de Israel e também para as bênçãos futuras que acontecerão para o povo de Israel, prometendo a eles frutos e água abundante na terra que está por vir para eles, e vitória, por exemplo, contra o rei Agag. E diz em Números 24, 6 e 7, como vales estendem-se, como jardins que margeiam rios, como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Seu reservatório de água transbordarão, sua lavoura serão bem irrigadas. O seu rei será maior do que Agag, e o seu reino será exaltado. Essa última promessa que o Senhor faz aqui é impressionante, porque nesse ponto da história, como sabemos, Israel ainda não tinha um rei, mesmo que Deus tinha dito para Abraão anteriormente, lá em Gênesis, dando a ideia de que viria da descendência dele reis que estariam nessa terra. E esse prometido monarca, no futuro, experimentariam as bênçãos que Deus havia prometido de triunfo contra seus inimigos, como contra o seu principal inimigo seria Ameleque. E diz assim no versículo 20 do capítulo 24, Balaão viu Amaleque e pronunciou este oráculo: Amaleque foi o primeiro das nações, mas seu fim será destruição. Por fim, todos os inimigos de Israel vão ser destruídos. Moabe seria derrotado, Edom seria conquistado, e a Síria, no final das contas, seria derrotada no fim, como diz nos versículos 17, 18 e 24. Eu o vejo, mas não agora, eu os avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Edom será dominado, Seir, seu inimigo, também será dominado, mas Israel se fortalecerá. Navios virão da costa de Quitim e subjugarão Assur e Eber, mas o seu fim também será a destruição. Você vê aqui que o oráculo de Balaão mostra realidades presentes, positivas e um futuro brilhante e glorioso para Israel.
E isso tudo certamente é verdadeiro, porque o poder do Senhor está ali para garantir que aquilo que Ele prometeu vai acontecer. O homem, como a gente viu, não consegue nem prever o que vai acontecer daqui a 5 anos, ou seja lá o que for. Ele não consegue prever. É muito difícil. Isso é só uma oportunidade dele rachar a cara dele. Mas o Senhor pode declarar o que vai acontecer. Ele mesmo tem o futuro em suas mãos. Ele pode controlar tudo o que vai acontecer daqui a pouco. Mesmo doenças, mesmo os esquemas que os homens maus podem fazer, tudo isso está no controle de Deus. Eles não estão isentos da vontade soberana de Deus de abençoar o seu povo. E por isso, quando Jesus e seus discípulos encontraram um cego, uma tragédia pessoal certamente para aquela pessoa, os discípulos começam a perguntar por que aquilo está acontecendo. E Jesus fala para eles que aquilo está acontecendo para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. E diz assim em João 9,3: disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifeste através da vida dele. Você vê, aquele homem tinha uma deficiência durante toda a sua vida, mas aquela deficiência que ele teve desde o início não foi um acidente que Deus está usando ali naquele momento para conseguir glorificar o seu nome. Não, Deus está controlando, fazia desde o início do plano de Deus para que ele fosse cego, para que naquele momento ele fosse glorificado e mostrasse a sua glória naquela situação. Até mesmo o ato mais perverso que você pode pensar na história, a crucificação do Filho de Deus, foi resultado do propósito de Deus, como a gente pode ver, por exemplo, em Atos 2:23. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando numa cruz. A soberania de Deus e o desejo e o controle de Deus para que aquilo acontecesse não isenta o ser humano dos seus atos e dos seus pecados, mas nos assegura a todos nós que somos seu povo que os seus propósitos e bênçãos com certeza vão acontecer e que as maldições que ele promete para quem vai contra o povo de Deus certamente vão acontecer. Quem, senão Deus, no final das contas, tem o futuro em suas mãos? Ele é o Deus soberano que tem o poder do futuro, do que vai acontecer em suas mãos. Então só Ele pode determinar que uma bênção ou uma maldição pode acontecer. Nenhuma outra falsificação espiritual que você pode procurar é soberano para te garantir o futuro que você deseja. Nenhum outro governa com tamanha glória e sabedoria quanto o nosso Deus. Somente Ele é capaz de nos dirigir e nos guiar como Ele. Só Ele consegue nos guiar e nos dirigir os nossos passos e conduzir assim, pouco a pouco, o nosso caminho nesse mundo até nós encontrarmos a vida eterna. Por isso nós devemos continuamente em nossa vida confiar no Deus Todo-Poderoso, confiarmos em Sua bondade e confiarmos na Sua constância em nos garantir a nossa bênção, seja mesmo em situações em que externamente você pode achar que não tem jeito, ou internamente. O exterior pode estar completamente fora do controle, você pode perder o seu emprego, você pode estar numa situação que você está perdendo um ente querido, isso tudo pode começar a inundar a sua mente, as circunstâncias podem começar a te afogar, mas interiormente você pode estar passando por uma situação difícil, uma tristeza tremenda pode começar a te buscar e como um pântano começar a afundar você em uma depressão, ansiedade e tristeza que nunca ninguém viu igual. Mas mesmo nesses tempos de circunstâncias que você não controla, que são terríveis, ou tempos de emoções tumultuadas, o firme propósito do Senhor continua lá para abençoar o seu povo, com uma garantia maravilhosa que só Ele consegue garantir para nós. Nenhuma outra falsificação espiritual que você pode procurar no mundo vai te garantir. Mas Deus está ali para garantir que o melhor está por vir para você. Ele garante a bênção para você. O que as falsificações espirituais, como Balaão promete a Balaque,
não conseguem te prometer nada, eles são impotentes, eles são incertos e eles ainda são muito caros para tudo o que você deseja. Mas a maior declaração de todas foi deixada para o final, foi deixada para um futuro muito distante do que está acontecendo aqui, nesse momento. O oráculo final de Balaão, aquele oráculo que ele prometeu, que ele deu para Balaque de graça, ele anunciou que uma estrela surgiria de Jacó, um grande rei que esmagaria o crânio dos seus inimigos. E diz assim, dos versículos 17 ao 19, no capítulo 24: eu vejo, mas não agora, eu avisto, mas não de perto, uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel, ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Edom será dominado, Seir, seu inimigo, também será dominado, mas Israel se fortalecerá. De Jacó sairá o governo, e ele destruirá os sobreviventes das cidades. Naquele dia, o orgulho não seria o suficiente para manter os inimigos de Israel. Como diz no versículo 20, Balaão viu Amaleque e pronunciou este oráculo: Amaleque foi o primeiro das nações, mas o seu fim será a destruição. Um local seguro também não serviria de defesa para aqueles povos. Diz no versículo 21, depois viu os queneus e pronunciou este oráculo: sua habitação é segura, seu ninho está firmado na rocha. E mesmo aqueles a quem o Deus usou para destruir essas nações seriam derrotados nas mãos de outros, como diz no versículo 24, navios virão da costa de Quitim e subjugarão Assur e Eber, mas o seu fim também será de destruição. Quem pode suportar este grande dia? Quem vai conseguir suportar o que o Senhor amaldiçoou esses povos no final das contas? Quem poderá segurar a ira do Senhor? Esse oráculo final, a gente pode dizer que ele é bastante abrangente em relação a tudo que a gente viu aqui, porque ele fala de toda a extensão da história humana. Nação após nação se erguerá e dominará o mundo, mas ela continuamente cairá para ser derrotada. Mas quando o rei messiânico vir na última cena desse mundo, nenhum povo além do povo de Deus, o Israel de Deus, irá sobreviver àquela destruição final. Quando a história humana estiver se aproximando do fim, somente o povo do Senhor se permanecerá de pé. Se for verdade que Israel, como um povo de Deus, tem um relacionamento único com o Senhor, então a bênção presente e futura está garantida. Eles podem ter a segurança final de que, ao fim, a bênção que o Senhor prometeu a todo momento está por vir, e a maldição que ele decretou para este mundo que vai contra o povo de Deus também está garantida. Se o Senhor escolheu o povo de Israel para ser seu, e ele prometeu dar tudo o que ele prometeu no presente e no futuro para o seu povo, então o desejo de Balaão, que ele diz lá no primeiro oráculo, é bastante compreensível, como ele diz no versículo 10 do capítulo 23. Quem pode contar o pó de Jacó, ou o número da quarta parte de Israel? Morra eu a morte dos justos, e seja o meu fim como o fim deles. A verdade é que nesse mundo há apenas dois desfechos possíveis, somente dois. Há a bênção do Senhor, em que você vai ter uma morte muito invejável por todos aqueles que estão nesse mundo, ou a maldição do Senhor, levando à derrota naqueles dias finais. No entanto, a estrela que Balaão previu aqui não foi inteiramente o que eles poderiam pensar naquele momento. O nascimento de Jesus, a estrela de Jacó, uma estrela realmente se ergueu no céu naquele dia, para marcar onde estava o menino rei naquele momento, aonde ele havia nascido. E o bebê rei estava deitado numa manjedoura, e não num palácio, como muitos poderiam pensar. E foram atraídos para aquela estrela
magos estrangeiros, assim como Balaão era. E eles vieram do leste, da região onde Balaão havia vindo. E o rei Herodes, um edonita, não foi instantaneamente esmagado por aquela situação quando a primeira vinda de Deus, de Filho de Deus, veio. E ele continuou o seu governo, e naquele momento a gente sabe como ele massacrou aquelas crianças inocentes na cidade de Belém. E o surgimento dessa estrela na primeira vinda de Cristo não trouxe a destruição das nações naquele momento, como os judeus poderiam pensar que ia acontecer. E Jesus veio primeiro como uma luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel. No entanto, a sua vinda foi antecipada pelo Abraão, pelo que Balaão havia falado. Aqueles que abençoarem o novo povo de Israel e aqueles que se submeterem a ele encontrarão uma bênção para si próprios. E, no entanto, aqueles que amaldiçoarem o povo de Israel, sob uma maldição irá cair sobre eles. É isso que o Senhor havia prometido desde a época de Abraão. E esse julgamento desse dia final está para chegar. Então todos aqueles que foram contra o Senhor, como Herodes foi na história contra Jesus, logo no início da sua vida, todos eles receberão no fim o seu castigo e sua maldição que Deus prometeu para todos aqueles que perseguem o povo dele, o povo de Deus, o Israel de Deus. E o que significa então? É que esse oráculo que foi feito para Israel é uma promessa preciosa para todos nós até hoje. Todos esses oráculos que foram feitos aqui por Balaão é uma promessa preciosa para todos nós até hoje. Existem muitos cristãos que acham que as promessas que são feitas no Antigo Testamento, que falam Israel, são exclusivas do povo de Israel, a descendência de Israel, e não a igreja. Para eles, todas as profecias que Balaão falou aqui de um futuro glorioso para os descendentes de Israel, ele estava falando apenas para aquela descendência de Israel e não para a igreja de Deus. Mas isso é um engano que essas pessoas caem. Isso é um mal entendido terrível do que as Escrituras estão realmente dizendo durante toda ela, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, principalmente sobre o ensinamento do que é Israel. Jesus é Ele mesmo, a estrela de Jacó, que Balaão aqui está dizendo, o Israel de Deus. Na pessoa de Jesus, o verdadeiro Israel chegou a esse mundo, aquele que vem a Deus pela fé nele e tornam-se filhos dele, um novo povo de Deus. Através de Cristo, todos podem vir a ser o povo de Deus, sejam os judeus, sejam os gentios. Eles que creem em Deus e têm fé em Deus, esses são os verdadeiros herdeiros da promessa que foi feita lá a Abraão em Gênesis. Fora de Cristo não há um verdadeiro Israel. Se os judeus estão fora de Cristo, então eles não estão no verdadeiro Israel. Aqueles que estão em Cristo são o verdadeiro povo escolhido, como a gente pode ver, por exemplo, em 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso, nós fomos escolhidos por Deus para ser o seu povo, para ter um relacionamento pessoal com Ele, assim como Ele teve com o seu povo do Antigo Testamento. Essa é uma graça incrível e uma misericórdia inacreditável que Deus nos dá. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para que fôssemos abençoados em Cristo, com todas as bênçãos espirituais que são prometidas. Ele nos resgatou do julgamento final. Ele nos garantiu que a bênção vai acontecer, que lá no julgamento final, Ele vai olhar para a gente e vai falar: não vejo pecado em vocês, porque quando Ele nos vê, o que Ele vê é o seu Filho sem pecado,
que Ele pagou tudo por nós, lá na cruz, Ele pagou todos os nossos pecados, e assim Ele pode finalmente ver a gente como santos e sem pecado, só em Cristo Jesus. E assim Ele nos promete uma gloriosa herança e um relacionamento pessoal com Ele. Em Jesus, a estrela de Jacó surgiu para nós, e assim a nossa salvação veio através dele. E assim nós podemos ter certeza do propósito estabelecido pelo Senhor, porque Ele vai nos abençoar através de Jesus, através do que Ele conquistou na cruz. Ninguém pode roubar a nossa bênção, assim como Balaão não conseguia falar uma maldição para aquele povo. Nada pode nos impedir de herdar as promessas que o Senhor nos garantiu. Todos aqueles que confiam em Cristo, todos aqueles que têm fé em Cristo, estão unidos pela fé e morrerão nessa situação, morrerão a morte dos justos. Aquela morte que Balaão disse que invejava, é isso o que nós vamos ter, porque a justiça de Cristo é acreditada a nós, não por conta do que nós fazemos, mas porque Cristo fez por nós. O que quer que a vida nos lance sobre, o que quer que as situações dessa vida vai nos proporcionar, não importa o que essa vida vai proporcionar para a gente, nós sempre vamos poder dizer: está tudo bem com a minha alma, porque Cristo morreu por nós em nosso lugar e ressuscitou dos mortos naquele dia. Nós devemos continuamente manter os nossos olhos em Cristo e nessa realidade. Não importa os altos e baixos traumáticos que vão ter nessa vida, vão ter altos, vão ter baixos. Não importa o quão inevitável uma situação pode parecer terrível para você, que nesse mundo caído pode proporcionar. Isso não pode nos abalar completamente, porque nós estamos assentados numa rocha sólida, num firme fundamento, num alicerce firme que vai nos garantir que até o fim da nossa vida nós estamos nele, nós estamos em Deus, por conta do que Cristo garantiu e comprou para nós lá na cruz. E as pessoas podem ir e vir, algumas podem te decepcionar, algumas podem te machucar, algumas podem fazer coisas que você pensou que ela nunca fosse fazer e te decepcionar profundamente e sair da sua vida, enquanto outras podem ser fiéis a vida inteira, mas ainda assim elas vão morrer e vão te deixar sozinho nesse mundo. Mas Deus vai estar lá, Deus vai estar contigo, garantindo tudo o que Ele garantiu para você. Fortunas podem ser perdidas, casas podem ser queimadas, mercados, como eu disse lá na história do cara que falou que achou que nunca o mercado de bolsas ia quebrar e quebrou 19 dias depois, mercados podem quebrar, carros podem enferrujar, mas isso tudo não tem diferença para o cristão, porque em Cristo temos uma herança que nenhum infortúnio pode nos tirar. Só Deus permanece no final das contas, e aqueles sobre qual repousa a sua bênção. Ironicamente, Balaão nunca encontrou a bênção que ele falou que ele desejava. Embora ele declarasse: quero morrer a morte dos justos, sua vida não corresponde ao que ele fala. Se Balaão realmente quisesse a morte dos justos, se ele realmente desejasse fazer parte do povo de Deus, a maneira dele fazer isso é sair dali da presença de Balaque e se juntar aos justos durante a sua vida. Ele tem que fazer algo parecido com o que os magos na época de Jesus fizeram. Deveriam ter saído do seu caminho e deveriam ter vindo para o Deus de Israel e depositado tudo que eles tinham, todos os seus tesouros aos pés de Deus. Se Balaão tivesse realmente disposto a deixar Balaque abandonar todo o ouro e prestígio que ele tanto queria e ido atrás do povo de Deus, ele teria recebido o que ele desejava. A porta de Israel sempre esteve aberta para todos os estrangeiros que desejavam abandonar as suas antigas religiões e unir-se então a Israel e a Deus, que era o Deus desse povo. Mas infelizmente, durante toda a sua vida, o que nós vamos ver é que o dinheiro
e toda a honra que ele poderia conseguir era muito mais importante para Balaão do que conseguir a morte dos justos que ele fala que ele queria. Ele permaneceu entre os midianitas, por exemplo, e se opunha a Israel até o fim da sua vida. Isso é uma realidade realmente preocupante de se pensar, porque muitas pessoas que nós conhecemos no dia a dia nosso, elas falam que elas são muito preocupadas e que querem um relacionamento com Deus, que querem vir à igreja, mas no final das contas elas não estão dispostas a abdicar de nada que esse mundo dá para elas, para seguir a Deus. Não importa, durante todo o momento da vida delas, a gente vê elas falando sempre, a gente, não, eu quero seguir a Deus, meu desejo é voltar para a igreja e adorar e orar a Deus, para no dia seguinte ela só viver a vida que ela já estava vivendo antes. A reconciliação com Deus, não se engane, irmãos, não é algo que a gente possa adiar, pois com toda a probabilidade o nosso dia final chegará e você não sabe quando esse dia é. E é bem capaz, se você seguir como essas pessoas que eu acabei de dizer, que você vai morrer em seu pecado, assim como Balaão morreu em seus pecados. E está chegando um dia em que a estrela de Jacó virá para esmagar os inimigos do povo de Deus. Quando Jesus voltar a essa terra, ele vai ser como um guerreiro cavalgando para derrotar os povos inimigos e esmagará todos os inimigos do povo de Deus. E se quisermos passar uma eternidade com Deus e termos essa bênção que Ele nos garantiu de ter uma eternidade com Ele, adorando a Ele, sendo abençoado por Ele, tendo constante um relacionamento pessoal com Ele, não adie, hoje é o dia, vá hoje a Deus, venha a Cristo agora, faça como aqueles magos que saíram da sua terra e se submeteram a Jesus naquele dia. Peça perdão, peça que tudo o que Jesus conquistou lá na cruz cubra os seus pecados e que Deus, a partir desse momento, possa ver Ele e não você. A porta está aberta hoje para todos que dobrem o seu joelho, aqueles que Deus chamou, aqueles que Deus chamou para fazer parte do seu povo. Ao fazer isso, ao ir para Deus, você vai ter aquela bênção que Ele prometeu ao seu povo, aquela bênção inabalável que não importa o quanto os seus inimigos ou quantas pessoas desse mundo podem querer mal de você, ou ir contra você, ou jogar maldição em você, nada vai abalar você, porque você tem a garantia do que realmente importa, porque Deus te prometeu que no futuro nós estaríamos diante dEle por conta do que o seu Filho conseguiu para nós, adorando e tendo um relacionamento com Ele. E nós vamos aguardar com alegria esse dia que a promessa finalmente vai se cumprir e nós vamos estar diante do nosso Deus, o adorando. Vamos orar, irmãos. Deus, obrigado por mais esse dia que Tu nos trouxeste aqui. Nós agradecemos pela oportunidade de ser o Seu povo, meu Deus. Nós sabemos o quanto as falsificações espirituais desse mundo podem tentar nos dizer que nós vamos perder grandes coisas e que vai vir uma maldição se nós não a conquistarmos, não termos ela. Mas a verdade é que elas não têm condição nem de dar a bênção, nem de maldição, porque só Tu é capaz de dar a bênção e a maldição, meu Deus. Nós sabemos, a maldição está contra as pessoas, contra o Seu povo, e a bênção está para o Seu povo, garantida lá no último dia, quando o Senhor Jesus voltar, acabar com os inimigos do povo de Deus, e então nós finalmente termos um acesso garantido a Ti, meu Deus, diretamente, louvando e adorando a Ti sempre, meu Deus, com um relacionamento sempre pessoal contigo. Nós agradecemos por esse dia que nós viemos aqui, nós agradecemos pelas Suas bênçãos, meu Deus, que nós possamos mais uma vez essa noite estar aqui para ouvir da Tua palavra tão grandiosa, meu Deus. Nós agradecemos por tudo, que todos os dias de nossa vida nós possamos olhar para a cruz e vermos que Cristo morreu por nós e nos garantiu tudo isso. Nós agradecemos mais uma vez a Ti, meu Deus. Perdoe pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Venha se cansado estás e
darei. Tu descansarás. Vem a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei.